Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero convidar a todos os semeadores da Palavra de Deus a compartilhar este vídeo com muitas pessoas e a deixar o seu like também. O nosso tema é Deus fala com você até nas tempestades. Sim, o silêncio de Deus fala. Eu já ensinei uma vez, mas eu repito. Eu tenho um amigo lá em Israel que se chama Davi e ele mora no deserto. E eu fui visitá-lo e ele disse para mim, quando eu falo de mora no deserto, não tem a imagem de um beduíno. Ele tem uma casa e com todo o conforto e ali é um lugar habitável. Mas é o deserto, o quintal da casa dele é o deserto. E aí ele disse assim, você não vai me perguntar por que eu escolhi esse lugar para morar? Aí eu falei, bom, agora que você falou, então me conta. Ele disse, bom, em hebraico, a palavra para deserto é midbar. E o verbo para falar vem dessa palavra, a raiz é a mesma, é medaber. Então, ele disse, sabe por quê? Que a mesma raiz é porque o deserto fala. Quando ele falou isso, eu parei para pensar, é verdade. Os patriarcas, Deus podia ter dito para Abraão, Abraão, vai para o norte de Israel, é muito mais confortável. Mas eles ficaram o tempo todo, Abraão, Isaac e Jacó, eles ficaram no sul de Israel o tempo todo. Lugar de muita dificuldade. Um deserto incrível ali no sul de Israel. Não é como é hoje que chega água. Não, naquele tempo era muito mais difícil. E eu fiquei, é verdade, Deus escolheu o local para treinar líderes. Ele treinou homens que viveriam coisas incríveis em Deus. Eles foram treinados para entender que Deus fala no silêncio. Sim, muitas vezes você quer que a resposta de Deus imediata, você quer uma profecia, você quer que alguém te dê uma... Não, Deus, olha, Deus está falando para mim que é para você fazer isso. Claro que a gente quer isso, mas Deus, Ele nos ensina através do silêncio. Ele fala, peraí, tem momentos que você tem que ficar aquietar e saber que eu sou Deus. Porque você não está me ouvindo, não é porque eu não estou falando. Você não está me ouvindo porque tem muito barulho ao teu redor. Você está ouvindo a opinião dos outros, você está ouvindo a sua mente, que são pensamentos que gritam, desesperados, nada está acontecendo, eu vou ser destruído, nada, absolutamente, eu vou morrer. Enfim, são pensamentos que gritam, o medo grita, a incredulidade grita. A esperança é silenciosa e a voz de Deus ela é mansa, suave, é baixinha. E eu vou provar que Deus fala nos piores momentos em que vivemos. Os discípulos, eles tinham um local que eles dominavam, era o Mar da Galileia. A maior parte dos discípulos, eles conheciam bem o Mar da Galileia, era o local que eles trabalhavam. Eles eram pescadores, nem todos, mas uma grande parte tinha intimidade com o Mar da Galileia. Mas Jesus mostrou para eles que mesmo no lugar onde você se sente seguro, você enfrenta problemas acima das suas forças. Por 2 vezes esses discípulos enfrentaram grandes tempestades. E neste momento eles precisaram esquecer um pouquinho tudo aquilo que eles dominavam para ouvir a voz de Jesus. Sem a voz de Jesus, eles estavam fazendo a coisa errada. Vamos ler Marcos, capítulo 4, e aqui é uma das tempestades, e é claro que registrada nos evangelhos, e escolhi Marcos para a gente ler. Em Marcos, capítulo 4, os discípulos, eles vão para o mar. E no versículo daqui, nós vemos essa tempestade que começa no versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Vamos até aqui. Bom, nós estamos vendo que os discípulos não eram o único barco que estava no mar no momento da grande tempestade. Aqui está muito claro que tinha o barco onde estavam os discípulos e estava Jesus, e tinha outros barcos. Ou seja, aquele temporal veio sobre todos os barcos. Nós estamos vivendo num mundo, e nesse mundo, como Jesus disse, nós temos aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o mundo é como se fosse o mar da Galileia. Então a enfermidade chega para você e chega para o outro. O desemprego chega para você e chega para outro. O problema no casamento chega para você e chega para o outro. É o temporal da vida, faz parte da vida. Não é uma perseguição, faz parte da vida os problemas. Agora, como você enfrenta esses problemas, como você sai desses problemas é que é toda a diferença. Os discípulos tinham Jesus no barco. E muitas vezes, você que já entregou a tua vida a Jesus, conhece Jesus, na hora do problema, você não olha para onde você tem que olhar, você não olha para Ele. E você não aguarda a resposta dele. Qual foi a reação dos discípulos? Desespero. Eles viram que a água estava enchendo o barco. E você acha que Jesus ia deixar o barco afundar? Claro que não. Eles ficaram desesperados com o barulho do vento. O vento tem barulho. O barulho e o tamanho das ondas, a ponto de encher o barco de água. Eles deviam já estar muito cansados àquela altura, tentando com as suas próprias forças tirar a água do barco. Você não faz isso muitas vezes? Você usa a sua mente, você usa as suas habilidades, tentando resolver um problema que está acima das suas forças. Quando você reconhece esse problema é grande, eu preciso de uma ajuda celestial. Não tente fazer com a sua própria força. Ore, porque Deus aí sim, Ele vai te dar direção, Ele vai dizer, vai poupar muito desgaste na sua vida. Ele vai dizer o que você precisa fazer. Davi, antes de entrar na guerra, ele sempre perguntava, eu devo entrar ou não? Aí quando Deus falava, entra na guerra, era a vitória garantida. Então, você precisa da orientação de Deus no momento em que você está enfrentando um temporal, no momento do desespero, da angústia. E não fique como os discípulos achando que Jesus está indiferente. Ele estava sendo molhado pela água, a água entrou no barco, ele estava ali no barco, então ele estava sendo molhado. Jesus só estava testando. O silêncio de Deus nos ensina, como eu disse. O silêncio fala. Jesus só estava dizendo, ei, eu estou aqui, não estou falando nada por enquanto, mas eu estou presente, só a minha presença já fala. Vocês não vão naufragar, vocês não vão ser destruídos. Então não temas. E eu digo a mesma coisa para você, não tema. Você não vai ser destruído, você não vai naufragar. O temporal não é maior do que o Deus que você serve. O temporal não era maior do que Jesus. Tudo bem, eles acordaram Jesus. E quando eles acordaram Jesus, Jesus liberou uma palavra incrível. E olha o que Jesus disse no versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus acordou, com quem Jesus falou? Jesus falou com os discípulos, Jesus falou primeiro com os discípulos, deu uma orientação primeiro para os discípulos. Não, Jesus primeiro falou com o problema. Jesus primeiro falou com o vento. Jesus primeiro falou com as ondas. Quando você ora, a voz de Jesus está sendo liberada enquanto você ora sobre a sua casa, sobre o problema que você está vivendo.
e você acha que nada está acontecendo, mas tudo está acontecendo, porque os discípulos podiam ter ido muito antes até Jesus. Ele queria que eles tivessem ido, que eles tivessem fé e dissessem: Jesus, eu acho que a gente ainda não aprendeu a lição direito, nos ensina o que fazer no meio desse temporal. E Jesus ia dizer: tudo bem, acalma e olha, eu dei poder e autoridade, fale com o problema. E sabe como é que você fala com o temporal? Dê o nome ao temporal. Escreva aqui nos comentários o nome do seu temporal. É crise financeira, crise familiar, é crise na saúde? Não sei qual é o nome do teu temporal. Então, no momento que nós estivermos orando, fale com o temporal. Diga agora: enfermidade, Jesus levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Diga, assim, caos e confusão na minha casa, eu quero dizer que Jesus é o príncipe da paz. E eu digo agora ao vento, à onda que se levantou para destruir a minha família, que o Senhor Jesus, Ele sopra o sopro de paz, um sopro de unidade e de poder sobre a minha família. É assim que nós saímos dos nossos problemas. Então, neste momento, vamos exercitar? Vamos orar juntos. Escreva aqui nos comentários o nome do seu temporal. Senhor, nós enfrentamos temporais porque faz parte da vida, mas não vamos ficar intimidados diante deste problema. Olhamos como os discípulos correram para o Senhor, nós corremos para Ti, mas não vamos falar como os discípulos que o Senhor não se importa. Sabemos que o Senhor se importa, então libera uma palavra de poder, uma palavra, Senhor, que libere a Tua força sobre as nossas vidas. Acalme-se todo o temporal da enfermidade, o temporal da crise financeira, o temporal, Senhor, da destruição familiar, todo o temporal seja agora aquietado pela voz poderosa de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que você possa receber paz, alegria e muito poder de Deus no decorrer de todo este dia. E não esqueça, a voz do temporal é alta, mas a voz de Deus é poderosa. Deus te abençoe e até amanhã às 6 horas no nosso devocional.